Oi, gente, sou a Alice da China. Você já parou para pensar como a gente realmente aprende uma língua nova? Livros, aulas, sim, mas eu descobri um atalho. Um atalho que mudou tudo para mim. E começou com uma desobediência. Eu ignorei completamente um conselho do meu professor. Ele disse: vá devagar, estude a base. E eu, na segunda semana de aprender português, decidi escrever um romance. A história mais longa e emocionante da minha vida. Aí só tinha um problema. Eu quase não sabia falar ou escrever uma frase completa em português. Mas eu já sabia falar espanhol e tive um vocabulário básico em português e entendi algumas regras gramaticais semelhantes. Então, como eu fiz? Eu criei um sistema. Eu chamo de plágio estratégico. Roubei frases, mas de um jeito que me fez aprender. Eu peguei alguns dos meus romances favoritos em português. E como já conhecia a história, eu lia página por página caçando frases. Não qualquer frase, mas aquelas que me tocavam a alma, que descreviam uma emoção ou ação que eu também queria na minha história. Quando achava uma frase linda, roubava, colava direto no meu documento. Aí começava o verdadeiro trabalho. Com a ajuda do dicionário, eu desmontava e remontava a frase. Por exemplo, mudava o tempo verbal, trocava ele por eu, ajustava o lugar, a hora, adjetivo, etc, etc. Era como pegar roupas lindas de outra pessoa e costurar elas no meu próprio corpo, no meu tamanho. Por exemplo, aqui está o vídeo em que contei a história do primeiro conto em português que escrevi naquela semana. E esse foi o meu romance favorito de amor na juventude. Diário de uma Paixão. Ele é o livro que eu sempre lia quando aprendia um novo idioma e que toda vez me fazia chorar em algumas partes. Parece que as frases conseguiam me tocar em qualquer idioma. E que maravilha seria se eu pudesse fazer daquelas frases as minhas frases, na minha própria história. Vou te dar alguns exemplos. Quando li a parte em que a protagonista fica tremendamente triste ao ver que a sua mulher não se lembrava dele por causa da doença Alzheimer, o livro dizia: suas palavras vão me machucar, vão arrancar um pedaço do meu coração e deixar uma cicatriz. Essa frase, esse sentimento ressoava muito em mim. Então, adaptei ela no meu conto para descrever quando o meu primeiro amor me rejeitou. Desde então, a bela juventude de 18 anos já terminou antes de começar. As palavras dele me machucaram, arrancando um pedaço do meu coração e deixando uma cicatriz permanente. E quando li a frase em que o protagonista queria expressar seu amor de forma implícita, isso significa mais para mim do que posso explicar. Senti uma emoção muito romântica e profunda. Consegui adaptar ela na parte do meu conto em que descrevi o peso que o primeiro amor teve em mim. Eu mudei só o tempo verbal. Querido anjo, você não sabia nada disso. Tudo o que você fez significa mais para mim
do que pude te explicar. E quando li sobre o orgulho e admiração que o protagonista sentia pela mulher dele, ao contrário de mim, que sofria para escrever até mesmo o mais simples verso, minha esposa podia criar beleza tão facilmente quanto o Senhor criou a terra. E aí eu tive uma inspiração. Pensei em usar isso para descrever um contraste de caráter entre minha avó e eu. Então, mudei as palavras que descrevem o caráter e as ações, e as frases se adaptaram assim. Ao contrário de mim, que sofria para abrir meu coração, até mesmo as pessoas mais carinhosas. Vovó podia conectar-se com os outros tão facilmente quando o Senhor criou a terra. E quando li a parte em que o protagonista relia as cartas que trocaram na vida e se emocionava com as histórias, tem uma frase assim: me esforcei ao máximo para conter as lágrimas. E aí eu adaptei a aula na parte do meu conto em que contei sobre a minha tristeza, pensando na minha avó nos primeiros meses depois que ela faleceu. Eu não quis deixar ela mais desconfortável e levantava a cabeça cada vez que queria chorar, contando 3, 2, 1, esforçando-me ao máximo para conter as lágrimas. Mas começavam a cair de novo quando dormia. E no final da semana, eu tinha um romance. Meu romance em português. E aqui veio a magia. Minha história era cheia de sentimentos fortes. Os livros que escolhi também eram. E quando eu juntei as frases que eu amava com a história que eu vivi, foi como completar um quebra-cabeça da minha própria alma. Eu chorava escrevendo. E essa emoção foi o combustível perfeito. Ela grudou cada regra gramatical, cada palavra nova na minha memória. A emoção foi meu acelerador de aprendizado. E o outro segredo é que eu estava fazendo algo que eu amava. Não era uma lição de casa. Era a minha vida, minhas memórias em um novo idioma. Isso muda tudo. Você mergulha de cabeça. E tem mais. Contar sua própria história em outra língua é como revisitar sua vida por uma nova lente. Você vê coisas diferentes. Por exemplo, o português tem um tempo verbal mágico chamado subjuntivo. Ele fala de desejos, de e se, de eu queria que. O chinês não tem isso, sabe? Então, toda vez que eu usava subjuntivo, era como se eu abrisse portas para universos paralelos da minha própria história. E aí, coisas que me machucaram no passado, em português, ganhavam um novo significado. Era terapêutico. Claro, esse primeiro romance estava cheio de erros. Eu tinha inventado a gramática. Mas ele não era o fim. Era o começo do verdadeiro aprendizado. A próxima etapa foi levar essa história para um falante nativo, um professor que eu gostasse, e dizer: olha, essa é a minha vida em português, me ajuda a consertar? E aí, na aula, nós trabalhávamos no meu texto. Ele perguntava: o que você quer dizer aqui? E sugeria um jeito mais natural. Cada correção era uma janela para o pensamento de um brasileiro.
Aprender gramática falada é uma coisa. Aprender porque a sua frase soa estranha é outra. E gruda muito mais. Então, se você está travado no aprendizado, tenta esse método. Não precisa ser um romance. Pode ser uma carta, um diário, uma história de como você conheceu seu amor. E encontre textos que te tocam no idioma que você estuda. Se aproprie das frases, remodele aulas e coloque nelas a sua assinatura emocional. Porque no final, aprender uma língua não é sobre decorar regras. É sobre encontrar uma nova voz para a sua própria alma. E eu acho que não existe atalho mais rápido do que esse. E aí, topa o desafio? Comenta comigo que história você gostaria de escrever na sua nova língua. Abraços!